paz do Senhor para todos. Quero vos convidar para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez a lição de número 5, específica para os nossos jovens e adultos. Eu quero ler um versículo do capítulo 5 da Carta aos Hebreus, o versículo 1 que diz: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituída a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, a partir desse versículo, nós então entendemos que esse ofício do sacerdote era, na antiga aliança, um papel muito importante. Então, a nossa lição trata do tema Cristo, sumo sacerdote eterno. E eu aqui digo, de fato, Cristo é o sumo sacerdote eterno por direito. Fora de qualquer mérito humano, a sua exceção ao sacerdócio foi conquistado na cruz ao vencer a morte, o pecado e triunfou sobre a vida. Então, Cristo de fato é esse sumo sacerdote porque ele tem todas essas qualidades diferentes dos outros sacerdotes na antiga aliança. Mas o capítulo 5 dessa carta aos Hebreus vai nos dar uma panorâmica, uma visão não tanto profunda, porque precisaríamos de mais tempo e mais estudo, mas uma panorâmica do ofício sacerdotal na antiga aliança. E vamos contextualizar com a nova aliança, quando Cristo chega a este mundo trazendo uma nova dimensão de vida e pondo fim à antiga aliança, implantando uma nova era, ou seja, com a graça de Deus sobre os homens. Conforme Efésios 2, do versículo 6 a 8, Paulo vai dizer lá: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Logo, esse novo período da graça de Deus, do sacerdócio de Cristo, ele é diferente dos outros. E nós vamos então perceber aqui como é que era esse ofício sacerdotal na antiga aliança. Então nós temos aqui a função sacerdotal. Vamos perceber essa função naquele período, suas atribuições diante deste ofício tão importante. Pode-se dizer que eram homens mediadores, um tipo de um guia entre Deus e o povo, né? Tinham essa função. E eles, como homens mortais, tinham suas limitações, suas falhas inerentes ao ser humano. Todavia se esforçavam para cumprir bem as suas funções. Deuteronômio 28 é o capítulo inicial que dá início a toda essa explicação da função sacerdotal na antiga aliança. Você vai ler, você vai perceber que todo esse capítulo, a partir do capítulo 28 de Deuteronômio, está toda essa função, como era o trabalho de cada sacerdote na sua função na antiga aliança. E nós vamos então perceber aqui mais à frente 3 aspectos sobre esses sacerdotes da antiga aliança. Primeiramente, a sua limitação. Eles tinham uma dupla função, era interceder pelo povo e também por eles, né? Eram homens que precisavam interceder pelo povo, mas também deveriam não esquecer dele. Este último era ainda mais pesado, esse último aspecto, né? Interceder por ele. Se fossem achados em faltas, poderiam pagar com a própria vida. O versículo 1 e o 2 do capítulo 5 trata dessa afirmativa. Mesmo na nova aliança, a figura sacerdotal existe. Mesmo que tenha sofrido, né? A figura sacerdotal tenha sofrido nessa nova aliança algumas mudanças no sentido do seu ritual, né? Mas permanece a essência do ofício sacerdotal, ou seja, o cuidar, o orientar e o conduzir o povo, né? Ou seja, hoje nós não temos sacerdote como na antiga aliança. No entanto, a essência do sacerdote, do seu trabalho específico, permanece. O pastor que cuida, que orienta, que aconselha, que ama, que chora junto com o povo, esse é o sacerdote. Sendo assim, tais sacerdotes precisam atentar com cuidado sobre a sua própria vida. Segundo Timóteo 4, versículo 15 e 16, Paulo aconselha ao Timóteo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né?
Ou seja, Paulo está dizendo, você é um sacerdote, mas você precisa cuidar de você, porque você deve ser o exemplo e você não pode falhar, né? Você tem que se esforçar. Então, esse é um dos aspectos que nós destacamos aqui. A execução do serviço sacerdotal. Aqui temos uma noção da execução do serviço sacerdotal naquele período, que recebia as orientações divinas através do Senhor nosso Deus e deveria cumprir na íntegra, ou seja, sem fugir das orientações divinas. Ou seja, o sacerdote não poderia fazer aquilo que ele queria, mas ele tinha que cumprir aquilo que estava previsto ou dito pelo Senhor nosso Deus. Não é diferente hoje, né? O sacerdote, o pastor, o bispo, a pessoa que tem essa função, ele não pode fazer aquilo que ele acha que deve fazer, mas ele deve seguir segundo a orientação de Deus. Arão e sua família foram escolhidos para o exercício. Vejamos como se processavam as tarefas. E o capítulo de Levítico 9, versículos 7 e 8, tem uma orientação que aquela família recebe de Deus, e diz aqui: chega-te ao altar, faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz a expiação por ti e pelo povo. Depois faz oferta do povo e faz a expiação por eles, como te ordenou o Senhor. Então observe aqui que todo esse contexto era de Deus para que o sacerdote cumprisse e não fugisse dessa norma, porque era Deus que estava orientando. É importante que nós, enquanto obreiros, sacerdotes da nova aliança, possamos também atentar para essa orientação. E o resultado do ofício. A função sacerdotal não surge por acaso. Ela vem atender à demanda espiritual de Israel, espiritual e social. Os sacerdotes surgem para ajudar Israel em momentos cruciais da sua trajetória na história, né? O Moisés era o líder, mas ele não poderia dar conta de tudo sozinho. Então precisava de um guia, de um orientador, de uma pessoa para orientar. Então precisava de pessoas com essa característica. Então essa era a pessoa. Como guia espiritual, os sacerdotes, dentre outras funções, deveriam trazer a bênção de Deus ao povo. O versículo 22 e 23 do capítulo 9 de Levítico diz: depois Arão levantou a mão e abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto de oferta pacífica. Ou seja, aqui está o ofício desse sacerdote: abençoar o povo, recebendo de Deus e transmitindo para o povo. Essa é a função que o sacerdote da antiga aliança fazia, e não é diferente hoje na nova aliança. Nós, enquanto pessoas que conduzimos outras pessoas para Cristo, não podemos fugir dessa orientação. No segundo aspecto da nossa lição, nós vamos ver o sacerdócio de Melquisedeque, né, que está também no nosso capítulo 5. A figura de Melquisedeque é para muitos uma incógnita. Haja vista não haver linhagem biológica clara sobre ele. Isso traz certas discussões a respeito. Todavia, não é aqui o ponto crucial. Não nos importa aqui discutir questão genealógica sobre Melquisedeque, mas a questão que ele existiu, né? Mas apenas para a gente entender como a Bíblia fala e como nós devemos absorver esse conhecimento. Analisar aqui estão as questões de funções dele enquanto sacerdote, né? Como é que ele se comportou enquanto sacerdote. Ele foi rei e sacerdote nos tempos de Abraão e teve destaque importantíssimo naquela história, no qual abençoou o patriarca e recebeu suas ofertas ou seu dízimo, conforme Gênesis 14, versículo 18 a 20, tem toda essa história do encontro de Abraão com Melquisedeque, e Melquisedeque era rei de Salém, era rei de justiça e era sacerdote também. Algumas semelhanças que podemos traçar aqui sobre o sacerdócio de Cristo e de Melquisedeque. Melquisedeque não era da aliança levítica. Ele obteve superioridade a Abraão e não há conhecimento da sua linhagem. Exerceu uma dupla função,
foi rei, foi sacerdote. Então, quando a gente compara Melquisedeque e Abraão, a gente percebe essa semelhança do ponto de vista humano. Mas não podemos esquecer que Cristo é maior, ele é o sumo sacerdote eterno. As bênçãos de Melquisedeque sobre Abraão. No exercício sacerdotal, dentre as muitas funções, uma delas era de abençoar. Eu acho que esse ponto é crucial, é importante. A função do sacerdote é abençoar o povo. Assim, ele faz na vida de Abraão após retornar de uma batalha. Gênesis 14, versos 18 e 19, tem lá essa história narrada. Na antiga aliança, os sacerdotes tinham a função de guiar, orientar o povo. E certamente Melquisedeque já tinha certo conhecimento a respeito da pessoa de Abraão. Haja visto que ele está dentro da sua jurisdição ou do seu território. E ocorre ali dois fatos interessantes que nós queremos aqui destacar. O reconhecimento do agraciado, isso nós chamamos de reciprocidade. Conforme o estudioso pesquisador francês chamado Marcel Mauss, ele faz uma pesquisa e dá um estudo sobre reciprocidade. E ele diz que a reciprocidade se dá em três aspectos: o dar, o receber e o retribuir. Quando analisamos esse encontro de Abraão com Melquisedeque, é a mesma coisa. Abraão reconhece o sacerdócio de Melquisedeque e Melquisedeque reconhece o trabalho de Abraão. Abraão dá ofertas a Melquisedeque e ali se acontece esse aspecto da reciprocidade, o dar, o receber e o retribuir. Isso é muito profundo se nós analisarmos um pouco mais, né? Mas aqui apenas para a gente pensar desse aspecto do dar, receber e do retribuir. Característica entre Melquisedeque e Cristo: analisa a função sacerdotal exercida por Melquisedeque e Cristo. Observa-se que a semelhança do ponto de vista humano, sem jamais imaginar que o homem possa ser superior ou acima de Cristo. Não pode isso, porque Cristo é o superior a qualquer homem, né? Quando a gente compara do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, a superioridade de Cristo, ela é divina. Pelo menos três aspectos nós percebemos aqui. Na vida de Cristo e de Melquisedeque, né? Que é designado por Deus. Melquisedeque foi designado por Deus, né? No versículo 4, pois ninguém pode tomar para si esta missão, ou seja, é Deus quem indica, quem orienta, que tenha um coração compassivo, pois necessita de ternura e paciência para tratar com os homens ignorantes e errantes, né? De um sacerdote, espera-se dele que ele seja uma pessoa compassiva, que tenha ternura, que tenha amor pelas outras pessoas, né? Que tenha experiência, né? E que seja provado com o seu trabalho que fez, né? Então, o último aspecto da nossa lição vai tratar da preocupação do escritor aos Hebreus quanto à questão do ensino, né? O que ensinamos, para quem ensinamos e por que ensinamos, né? Então a igreja, ela é composta, essa composição heterogênea, que existe pessoas que você precisa tratar e ensinar de forma diferenciada. Novos convertidos, criança, adolescente, enfim. E aí o escritor vai tratar desse ponto, explicando que o sacerdote, o obreiro, deve ter cuidado naquilo que ensina para que ele possa trazer um bom ensino. Romanos 12, 6 a 8, né? Paulo vai dizer que aquele que ensina deve ter dedicação pelo ensino, né? Então, o escritor fala que esse ensino é um tipo de um alimento, semelhante a alimento, né? Quando ele compara o nosso corpo precisa de um nutriente para se manter, assim nós precisamos também do ensino da palavra, mas que esse ensino seja um ensino sadio, saudável, eficaz, né? E para que cada grupo receba a devida orientação
do Senhor nosso Deus, né? Então, nós já estamos para concluir, né? Nós estamos aqui para concluir, e eu quero concluir dizendo aqui, neste capítulo 5 de Carta aos Hebreus, aprendemos mais sobre o ofício sacerdotal da Antiga Aliança, como também sobre as origens das linhagens, aborda também sobre as características do sacerdote Melquisedeque, o primeiro no contexto bíblico, sacerdócio de Cristo, que é o sacerdote eterno. Vimos também quais as semelhanças e diferenças existentes entre eles, tanto do ponto de vista humano quanto espiritual. Por fim, o capítulo 5, o autor tem uma preocupação quanto à aplicação do ensino, em especial aqueles que têm responsabilidade de orientar o rebanho de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que você tenha uma lição abençoada na sua mão. Certamente você vai ler melhor e vai aí ter um elevo espiritual para você, para a sua família, entendendo que Cristo é o nosso sacerdote eterno para todo sempre. Deus abençoe a você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.